que facilitavam as trocas. Eram fáceis de transportar, divisíveis, fungíveis, duráveis. E aí despontou o ouro. Quando o mundo usava o ouro como padrão monetário, havia um comércio muito desenvolvido, apesar da Europa ser fragmentada politicamente. E isso era porque os comerciantes chegaram nesse padrão, não precisava de um regulador central. Foi uma ordem espontânea. Aí o Estado começou a controlar isso justamente para privilegiar o sistema bancário fraudulento que existe hoje. E no que o Estado fez isso, quando ele começa a controlar o sistema bancário, ele começou a depredar a saúde da moeda. Surgiu um sistema chamado free banking. Os bancos, o sistema bancário era pulverizado e eles já podiam cometer esse crime da expansão monetária sem lastro por permissão do governo e dos seus bancos centrais. Só que quando existia um sistema bancário pulverizado, ainda existia alguma disciplina, porque no final ainda não se tinha abandonado o padrão ouro completamente. Era o chamado padrão ouro lingote. Então ele impedia que o cidadão comum redimisse os meios de pagamento em ouro. Só as grandes empresas, os governos podiam fazer, mas ainda tinha uma disciplina dos governos, que não podiam simplesmente não ter uma reserva de ouro. Isso impedia a inflação generalizada que existe hoje. Porque se os bancos começassem a emitir crédito sem lastro, vai chegar uma hora que o cliente do outro banco vai querer redimir o dinheiro que estava naquele primeiro banco. Então, essa concorrência entre os bancos gerava uma certa disciplina justamente porque as pessoas que tinham dinheiro em espécie faziam com que o banco não pudesse emitir tanto crédito quanto gostaria. Aí, quando vem toda aquela revolução no sistema monetário, culminando em 1971, quando se abandona qualquer lastro em ouro, fica só moeda de papel, aí não existe mais nenhuma disciplina contra a inflação, a não ser o próprio papel moeda, que é a única coisa física que existe contra o acréscimo de dígitos, de algarismos digitais. Se o governo proibir o papel moeda e adotar a moeda puramente digital, acabou. A inflação vai ser global, generalizada, galopante, e nenhum pobre mais vai ter nenhuma reserva de capital. Eles vão ser escravos monetários o resto da vida deles. Vai ser igual aquele filme O Preço do Amanhã. Sim. Que o cara tinha que morrer de tanto trabalhar porque tudo ia aumentando de preço, já que a moeda era toda digital. É isso que vai acontecer. Isso é o problema. Isso eu falei só o problema econômico. Aí tem um segundo problema que é o problema político, que o Rogério já falou muito bem. As pessoas vão ser impedidas de comprar o que elas querem. Vai ter aquelas cidades de 15 minutos, quer dizer que as contas digitais não vão valer fora daquele limite. As pessoas vão ser economicamente confinadas geograficamente, né? E as pessoas que não tiverem crédito social, que falarem mal do governo, também vão sofrer esse tipo de sanção. E um terceiro problema é um problema, eu diria, estratégico-militar. A inflação sempre financiou as guerras. Que tipo de guerras do futuro vão haver se o governo puder controlar toda a emissão de moeda sem nenhum tipo de disciplina? A segurança internacional vai estar ameaçada. Vocês acham que existe alguma possibilidade do Drex não ser aprovado? Pode ir. Olha, acho, o Cogos mencionou a Zanata, eu conheço o trabalho dela, inclusive por conta de um vídeo sobre o Drex, eu comecei a acompanhar o trabalho da Zanata, que é uma, não diria que é um lobo solitário, mas não sei se por má fé ou por falta de conhecimento, não tem mais parlamentares contra isso, né? Da mesma maneira que eu acho que a gente tem alguma força, a gente está até comentando, eu e Wagner nos bastidores, né? As pessoas do bem estão em maior número, né? O problema é que as pessoas do mal fazem mais barulho. A gente percebe isso. Então, eu acho que para que a gente possa evitar que esse tipo de coisa chegue no auge do controle, é fazer mais barulho. É seguir pessoas como o Paulo e outros que têm essa mesma missão, e acompanhar e ter a coragem, né, de levantar sua voz e falar, isso aqui está errado. E o ponto importante também, até eu me lembro de um trechinho do Olavo de Carvalho falando pra gente tentar ficar o máximo possível fora do sistema. Muito difícil, né? Imagina aí um especialista de meios de pagamento, cujos clientes são bancos, são processadoras, são adquirentes. Como trabalhar, ganhar a minha receita e tentar viver num sistema paralelo.
Então, acho que a grande missão que nós temos é essa. Tem outras ideias filosóficas também que acabaram contribuindo para essa coisa da vida digital, moeda digital, que é um exército hoje de pessoas jovens que foram convencidas de que o mais importante é a experiência, o mais importante não é ter bens, porque eu não vou ter carro, eu não vou tirar CNH. Isso criou uma geração inteira de pessoas contra a propriedade privada, contra eu ter coisas. Eu vou só ter a experiência. Então, essas são as mesmas pessoas que acham legal o Drex, que acham legal controle, que acham legal que as coisas estejam caminhando como estão. Então, quando você consegue mostrar para essas pessoas que não, que é importante que você procure acumular riqueza, uma coisa que seria impossível com o Drex. Imagina uma moeda que vai perder a validade em 6 meses, você tem que gastar, né? Um controle que você nunca vai poder acumular nenhum tipo de bem. Essas pessoas que pensam dessa maneira, eu vou ter a experiência, eu vou só alugar um imóvel ali, tenho Uber, não preciso de carro. Esses sejam talvez aqueles que estejam ainda contribuindo para que esse tipo de coisa aconteça. Tá? Então, talvez nosso trabalho seja trabalhar com essas pessoas e convencê-las de que não. A gente tem que ter essa liberdade econômica. Olha, é muito importante isso que o Rogério falou. Também por um motivo econômico, se uma moeda tem um prazo de validade, não tem incentivo para poupança na sociedade. Não tem incentivo para poupança. E não tem nem possibilidade, pelo jeito, né? Como é que as pessoas vão fazer investimentos de longo prazo? Como é que elas vão investir em capital para contrabalancear a depreciação do capital? Como é que elas vão montar fábricas? Como é que elas vão montar infraestrutura? Tudo vai depender, então, do governo. Elas vão contar com o governo para tudo. Elas vão comer migalhas na mão do governo. E a sociedade vai ser uma sociedade de gastadores que não vão pensar a longo prazo. Eles não vão nem tentar se autoaperfeiçoar como seres humanos. Vai matar a relação entre as famílias. Porque o pai vai gastar tudo, não vai se preocupar com a herança do filho. O filho vai maltratar o pai porque ele não precisa ser bonzinho com o pai também, porque o pai, não se deserdar, ele vai ser a mesma coisa. Então vai ser uma destruição das relações humanas. Vai ser uma destruição da parcimônia, da industriosidade, da temperança na sociedade. Eu não consigo imaginar os bancos privados num meio desse daí. Será o fim dos bancos privados, dos bancos? Porque... Mais ou menos, Wagner, mais ou menos. O cenário que vem se aproximando com relação aos bancos privados é de uma restrição maior da operação deles. Por quê? Porque não é mais uma moeda livre a ser circulada. É uma moeda emitida, entre aspas, né? Porque ela nem vai ser emitida. Né, gerada digitalmente sob o controle total do Banco Central. Então, se o Banco Central falar, olha, esse montante aqui tem determinada validade até tal época e acabou. Então, esse controle mesmo de capital, de dinheiro que, como o Cogos acabou de falar, de fato nem existe, né? O dinheiro de fato que os bancos alegam ter, ele nem existe São mais. dígitos, né? Dígitos. Então, Sim. você pode inventar ali, criar. Tá aí essa quantidade enorme de escândalos que já tivemos ao longo de muitas décadas. A gente foi assistindo aí, bancos sem liquidez, porque de fato, se todo mundo for hoje fazer o deparo, né, que ele acabou de comentar aí sobre o lastro. Se eu falar assim, poxa, vou tirar o dinheiro do banco, todo mundo vai tirar. Não tem dinheiro para todo mundo. Né? E tecnicamente, como deveria ser a economia? A mesma quantidade que eu tenho de ativos, eu tenho que ter de passivos. Se eu tenho 10 bilhões, eu tenho que ter esses circulando, eu tenho que ter esses 10 bilhões circulando, guardados lá em reserva de ouro, o que seja. Isso não existe mais. Como ele comentou, acabou. Então, é muito frágil. Hoje o sistema está muito frágil com essa estrutura digital. Ô Paulo, como seria então, para quem já tem um capital adquirido, guardado, se essa moeda acontece, né? A pessoa tem 6 meses para gastar o que ela tem? Digamos um milionário aí. Vamos falar, por exemplo, você, que é o nosso milionário Bem aqui. que eu gostaria. Você tem 1 milhão lá, que você acumulou durante sua vida inteira de trabalho. Essa moeda entra em virtude, entra em validade. Você terá um prazo para consumir essa moeda, para gastar essa moeda? Depende de como é que tá esse patrimônio, né? Se você tiver um patrimônio em bens reais, se você vai ao contrário do que o pessoalzinho que o Rogério citou, o pessoal que acha legal não ter nada e ter experiências e Sim.
Comer das coisas que a natureza dá pra gente. Não, mas se for líquido, você tem R$1 milhão Então, na se sua for conta. líquido, aí você tá em maus lençóis. Você vai ter uma depreciação do seu capital financeiro. Então é como se o governo estivesse jogando um ácido nas máquinas da sua fábrica. Só que ele tá fazendo isso com o seu dinheiro. Porque Então, o dinheiro, ele é reserva de valor. Essa é uma das funções do dinheiro. Ele é meio de troca, ele é unidade de conta, que é índice de preços relativos, e ele é principalmente reserva de valor. Essa é a função mais nobre do dinheiro. Que é a capacidade do homem fazer um trabalho para alguém e acumular aquele valor para investir no seu futuro. O prazo de validade da moeda digital do governo vai destruir uma das funções do dinheiro. É muito grave. Não é só que ele está fazendo o dinheiro ficar de pior qualidade, ele está matando o dinheiro não só quantitativamente, ele está matando o dinheiro qualitativamente. Está tirando uma das funções dele. Então, o que o sujeito vai ter que fazer? Ele vai ter que partir para outro ativo. Ele vai ter que vender esses ativos tóxicos. O dinheiro vai se tornar um ativo tóxico. você acha que se isso se caminhar para uma realidade, próximo dessa execução aí, vamos chamar dessa forma, que é uma execução aí do patrimônio das pessoas, você acha que as pessoas vão sair comprando imóveis, quem tem dinheiro vai sair comprando imóveis, bens, para que isso não se perca na hora da virada? Sim, vai ter uma imobilização do capital. Todo mundo comprando casa, carro, que empresa, vai- negócio. O que vai fazer com que o preço dos imóveis suba, Ao o preço dos suba. aluguéis suba. Quer De dizer, bens, né? vai aumentar Bens o custo duráveis, de né? vida pro pobre, sem dúvida. Aquela distância vai aumentar mais ainda, né? Ou seja, quem é mais rico vai ficar mais rico, quem é mais pobre vai ficar mais pobre. E você, pobre, E continua aquele que tá no apoiando. meio, e aquele que tá no meio é o que mais faz sofrer, né, na verdade. Mas E o objetivo, no final das contas, é esmagar a classe média. É. Sim. Porque o Aristóteles já falava lá na Grécia Antiga, a classe média é quem tem capacidade de resistir ao governo, porque a classe muito rica acaba sendo cooptada e a classe pobre é desprovida dos recursos. Por isso que a Marlena Chauí, a esquerdalha, odeia a classe média. E ela vem, desde 90 para cá, sendo cada vez mais achatada, né? Vai ser o futuro de uma elite